Eu quero conversar com você sobre travessia. E para isso eu quero usar um fato histórico extraordinário. Um garoto de 16 anos, tá? Um jovem, um adolescente. Ele está dentro de um grande acontecimento do seu povo. O seu povo está em guerra e enfrenta um exército superior em força física e militar. O seu povo está sendo opresso por esse exército inimigo. Esse adolescente, não iniciado em quase nada da vida, ainda mais sobre questões relacionadas à guerra, às disputas de território, de reinos, se vê, de repente, no meio do exército do seu povo. E ele percebe no exército do seu povo o medo, o terror diante do inimigo, o terror diante da morte iminente. Esse jovem, esse adolescente, num ato de coragem, num ímpeto de coragem, assume para si o desafio de enfrentar o mais poderoso dos soldados do exército inimigo. Ele enfrenta esse soldado poderoso e o vence numa história que ficou amplamente conhecida no mundo todo, que foi a vitória de Davi sobre Golias. Mas eu não quero falar dessa vitória, que em si mereceria, sem dúvida nenhuma, muita conversa. Eu quero falar sobre a travessia que esse momento épico na vida de Davi dá início. Davi, ao vencer Golias e libertar o seu povo da possibilidade de uma guerra que teria vastas consequências, inicia uma longa jornada de fuga, de esconderijos, de medo, uma longa jornada de ter o seu próprio rei contra ele mesmo. Davi mata um poderoso inimigo e desperta a inveja do seu próprio rei. Davi passa longos e longos anos fugindo do rei, fugindo de armadilhas, fugindo de ciladas, tendo que explicar ou tentando se explicar a respeito do fato de que ele nada tinha contra o rei, que era Saul, mas que ao contrário, ele era fiel àquele rei. O fato concreto é que Davi fica 15 anos ou mais fugindo, se escondendo, sendo acusado, sendo apontado como aquele que era inimigo do rei. Isso se chama travessia, uma jornada. Muitas vezes em nossa vida nós somos convidados a atravessar uma jornada, uma travessia, e uma travessia é sempre um momento de profunda transformação. Uma travessia é sempre um momento onde aquilo que você era fica para trás e o novo que você precisa ser é construído nessa jornada. Essa jornada é o tempo em que você sabe que você não pode voltar para trás e que seu único destino está à sua frente. E que vencer essa jornada significa encontrar forças em você mesmo. Significa reinventar-se. Significa tirar as camadas, tirar as cascas daquilo tudo que você foi até então, de tudo aquilo que você acredita que é, para tornar-se um novo. Porque tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você aprendeu a ser, de nada adianta mais nesse tempo. Porque este é um tempo de travessia. Uma travessia em que nós teremos que deixar para trás o que fomos. Assim como o povo hebreu teve que deixar para trás no Egito o que ele foi durante 400 anos. E ao atravessar o Mar Vermelho, ao entrar no deserto e caminhar por 40 anos, sabia que não havia como voltar e que a única possibilidade
era reinventar-se, ser um novo, não mais escravo, mas agora livre. É isso que nós somos chamados hoje. Assim como o povo hebreu foi convidado a transformar-se, assim como Davi foi obrigado a encarar uma travessia longa e difícil, ainda que já tivesse sido ungido rei, Davi é obrigado a enfrentar a si mesmo, a ser convidado muitas vezes a trair os seus próprios princípios, a trair os seus próprios valores, a trair aquilo mesmo que ele sabia que era fundamental à sua própria existência. Assim como Davi foi convidado a matar o rei e teve muitos meios de fazer isso várias vezes, e matando o rei encurtaria a travessia, resolveria o problema, terminaria a jornada. Mas Davi não fez isso. Davi não se traiu. Davi não traiu o propósito ao qual ele havia sido chamado. Ao contrário, a travessia é um tempo de transformação, e a travessia só termina quando a transformação termina. A jornada só acaba quando um novo tempo se descortina diante de nós e a sua transformação está completa. Davi torna-se rei quando o tempo e o reinado de Saul terminam. É quando o tempo e o reinado de Saul terminam que se inicia o tempo de Davi como rei. E é quando Davi começa o seu tempo como rei que termina a sua travessia entre um adolescente pastor de ovelhas para um rei maduro, forjado na guerra, forjado nas dificuldades, forjado na solidão, forjado na incompreensão do seu próprio rei. O que eu estou dizendo para você é que este é um tempo em que você precisa focar na travessia. Você precisa focar na ideia de que tudo que você foi, tudo que você era, já não faz mais sentido nesse tempo e que agora é necessário descobrir um novo você. E esse novo você significa abrir-se a uma nova realidade, mais ampla, mais profunda, mais fecunda. Uma realidade em que você possa viver, em que você possa existir, em que você possa crer e ser muito mais e muito mais profundamente do que você foi até agora. Esse é um tempo que nos forjará seres melhores, que nos forjará sermos mais profundos, mais amorosos, mais amigos, mais confiáveis, mais fortes, mais resistentes. Essa é a nossa travessia desse tempo. Acredite.